Muito bem, queridos. O nosso amado pastor John está por aí. Acabei ele aqui. Pastor Jones. Aqui está, meu amado! Opa, amado. Paz, meu amado. Paz, amados. Como está o Senhor? Tudo bem, graças a Deus, né? Estamos aí na nossa batalha, né? Tudo bem na medida do possível, né, pastor? Amém, não, com certeza, né? Tirando as dificuldades, está tudo bem. Tudo é perfeito, só tem que tirar todas as coisas que acontecem com a gente, não é verdade? É verdade. Mas é isso aí. A nossa pastora Nilva está melhor, está bem, não sei. Nem sei se ela quer que eu fale sobre ela, mas... Não, agora ela está dormindo, porque ela só foi dormir agora à tarde, olha só. Ela tem insônia, né? Tem muita insônia, por causa da enfermidade e tudo, né? Então... que Deus abençoe. Graças a Deus, ela tá bem, assim, ultimamente, assim, né? Não tá com surto, nada, assim, tá assim, regularizado, assim, né? Então, isso é até uma notícia boa, né? Até uma notícia boa. Esse surto é muito chato, né, pastor? Quando convém é complicado. Daí é, tipo, afeta o corpo inteiro, entendeu? Tudo, né? E é dor, é tudo, né? Mas estamos aí, estamos... O Senhor vai abençoe. dar vitória, né? Sim, vai dar e não vai demorar muito. Logo, logo a gente vai estar comendo um peixe na brasa aí, todo mundo. Amém, em nome de Jesus, né? Vamos sim, com certeza. Meu amado, o senhor tem algum tópico ou vai ser aí... eu queria pedir para as pessoas, por favor, não esqueçam de orar para a pastora e para, Amém, com amém. certeza, também muitos irmãos, né, que a gente nem conhece. É um problema muito difícil, né? Ore sim, com certeza. Pastor, então, eu queria mostrar isso aqui. O senhor, é esse texto aqui que a gente gostaria de falar? Tem até uma pergunta sobre ele, vou colocar aqui. Eu achei muito interessante isso. Está em Mateus 5,43. Mateus 5,43, eu achei isso muito interessante. Eu estava procurando um tópico, eu tinha dois tópicos, um deles foi em Zacarias 1,12, mas eu achei esse, teve um que ele falou também, que eu queria até comentar, que o senhor falou que quando o irmão te trapeçar, como é que é a palavra em português? Cruzar você achar ruim, você restringe o seu irmão e se ele se arrepender, perdoa ele. Eu queria até trazer isso, mas eu achei esse tópico muito interessante aqui, pastor. Ouvistes o que foi dito, aqui está o nosso Senhor falando, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E eu fiquei, odiarás o teu inimigo? É alguma história isso, pastor? Porque eu não estou muito certo. Se ele falou isso, eu vi, é porque os fariseus, ou seja, as pessoas já faziam isso, né? Odiavam os inimigos. Você não é hebreu, eu não vou te ouvir. Era isso mesmo que era daquela época lá, pastor? É verdade, né? Então, amém, né? Fica na paz, pastor. Esteja com todos aí. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, né, amados? E essa paz está no meio de nós, né? Ela tem que prevalecer, com certeza, né, amados? A paz do Senhor tem que sempre prevalecer, né? Como diz a palavra, né? Se for possível, tenha paz com todos. Se for, está escrito na palavra. E é assim que a gente tem que viver e, né? E é assim que a gente deve caminhar, né, amados? Em nome de Jesus aí. Nessa paz do Senhor Jesus sobre nós. Ele trouxe essa paz, né? Glória a Deus. Tanto que está escrito aí, né? Ouvistes o que foi dito, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aí, Jesus Cristo estava dizendo com respeito à lei, né? A lei de Moisés, ela dizia isso, né? Porque a lei dizia que todos tinham o direito de se vingar, né? Se alguém fizesse alguma coisa contra você, olho por olho, dente por dente, né? O interessante é que o mundo ele vive assim, né? No olho por olho, dente por dente, né? O mundo gosta disso, né? O ser humano gosta de se vingar, né?
O Senhor falou, né, que a vingança pertence ao Senhor, né? A Escritura diz, né, que a vingança ela pertence ao Senhor, né, amados? Mas, né, a gente sabe que Deus ele foi se revelando ao ser humano, né? Desde o Éden, daí depois da queda, Deus foi se revelando, né? Cada vez mais ao ser humano. Durante os tempos, né? Os seres humanos, Deus foi se revelando, né? Até quando ele chegou na lei. O que que é a lei? A lei, ela é a sombra do que viria depois. A lei fazia parte da revelação de Deus, né? Então Deus se revelou, né? Deus escolheu um homem chamado Abraão, né? De um só homem, ele fez uma nação inteira, né? É uma coisa extraordinária, né? Porque Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha só, né? Reis procederão de ti. Olha só que coisa, né? Glória a Deus, aleluia. E a partir de um homem só, ele fez uma nação inteira, né? É o poder de Deus, né, querido? Para quê? Para preparar o mundo para a vinda do Messias. Yeshua, Jesus, né? Ele tem tantos nomes, né? O nosso Senhor tem tantos nomes, né? E muitos nomes significa poder, né? Deus tem muitos nomes, né? O Senhor Jesus tem muitos títulos, né? Muitos títulos, muitos nomes, né? Títulos, é verdade, né? Mas Jesus Cristo merece o título, né? Muita gente tem título, mas de repente nem tem né? A, assim, as habilidades certas para ter aquele título, né? Às vezes a pessoa tem um título, todo mundo gosta de título, né? Todo mundo gosta muito, né? Jesus tem muitos títulos, né? Ele é Messias, ele é o Senhor dos Senhores, né? É o Cristo, ele é tudo, né? Mas ele alcançou verdadeiramente, né? Com o seu mérito diante do Pai. Glória a Deus por isso, né? Então, o mundo, né? Deus preparou o mundo para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias, através da lei, né? A lei foi uma preparação. Tudo foi uma preparação, né? Porque Deus, ele anuncia o fim desde o princípio. Olha só. O Senhor Deus, ele anuncia o fim desde o princípio, porque lá, depois da queda, lá no Éden, o Senhor já disse para Adão e para Eva, né? Olha, a descendência de vocês vai pisar a serpente, não se preocupa, né? Como se Deus dissesse para eles assim, Adão e Eva, eu sei que a serpente enganou vocês. Eu sei disso, né? Deus é maravilhoso, amados. Deus é amor total, né? Ele é extraordinário, né? É como se ele dissesse para os dois assim: eu sei que a serpente enganou vocês, eu sei, né? Mas não se preocupe, porque a descendência de vocês, né, vai pisar a serpente. Vai ter um descendente de vocês que vai pisar essa serpente. Não se preocupem. Olha só que coisa extraordinária, né? Ele deu essa promessa, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso, né? Então, a nação de Israel foi uma era Deus preparando o mundo para a vinda do Messias, de Jesus Cristo, Yeshua, né? O mundo tinha que estar preparado, queridos, né? Sabe, para a vinda de Jesus, né? O mundo tinha que estar preparado. Ele veio na plenitude dos tempos, né? Ele veio no tempo certo, né? Quando a humanidade estava preparada para receber o Messias, né? Ele veio na hora certa. A lei foi uma preparação, né? A lei, Deus se revelou, né? Deus começou a habitar na terra, no tabernáculo de Moisés, né? Ele começou a habitar lá no Santo dos Santos, né? Já representando coisas futuras, claro, representando, né? Porque a revelação de Deus, ela é progressiva, ela vai progredindo, né? A revelação de Deus. Hoje a gente está num tempo extraordinário, onde muitas coisas estão reveladas, muitas coisas, né?
os profetas profetizando, os estudiosos estudando o tempo, né? O tempo, a numerologia bíblica, né? Estudando os céus, os astros, os planetas, as constelações. Isso, né? A gente sabe que isso influencia a Terra, né? Lá em Jó está escrito que os céus influenciam a Terra, né? Você lendo os céus, você consegue até prever coisas, até, sabe, discernir os tempos, né? A palavra diz que a gente deve discernir os tempos, não é verdade? Aqueles magos, né, que vieram ver o Messias, né, quando ele tinha nascido. Como que eles souberam que o Messias nasceu? Porque eles leram os astros, eles liam os céus, eles eram astrólogos, né? Está escrito lá, os magos, eles eram A palavra você pode traduzir por astrólogo também, né? Por quê? Porque eles leram os céus e eles viram que era o tempo do Messias nascer, do rei, o rei dos reis, nasceu, né? E isso é extraordinário, queridos, né? Deus é criador, Deus, ele, sabe? Ele fez tudo assim perfeito, com ordem, né? Até os céus, os planetas, as constelações, né? Tudo tem a sua influência sobre a Terra, os tempos determinados, né? Satanás tem um tempo determinado para agir, né? Ele tem um tempo determinado, ele tem que agir nesse tempo. Ele é obrigado, porque Deus determinou assim, Deus determinou, né? O faraó sabia que alguma criança especial ia nascer, ele sabia, né? Era Moisés. É por isso que o faraó mandou matar todos os meninos judeus. Meninos. Por quê? Porque sabia que alguém ia nascer naquele tempo. Você está entendendo? E isso o próprio inimigo sabe. O próprio Satanás, ele sabe disso e ele investiga o céu. Ele investiga os planetas, as constelações, tudo. Ele sabe para tentar prever as coisas. É uma coisa extraordinária, né, queridos? É o poder de Deus, né? Então a lei, Deus começou a habitar na terra, lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, né? Na Arca da Aliança, que é o trono dele. A Arca da Aliança, ela é a figura do trono de Deus. Ele se assentava ali naquela arca, né? Oh, glória a Deus, aleluia, né? O sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar lá. O sumo sacerdote, né? E se ele não estivesse santificado, quando ele entrasse, ele morria. Tanto que amarravam cordas nele. Porque se caso ele morresse, as pessoas puxavam ele. Olha só que coisa. É a santidade de Deus, né, queridos? E ele se assentava naquele trono ali, né? Quando o sacerdote entrava naquele lugar, né? Lá no dia da expiação, né? O Yom Kippur, né? É isso? O dia da expiação. Uma vez por ano, né? Glória a Deus. E ele se assentava naquele trono e ele começou a viver no meio do povo de Israel. Uma coisa extraordinária, né, amados? E ele deu a lei. E ele deu a lei. E pela lei, a gente consegue ter uma ideia do caráter de Deus. Deus começou a se revelar, né? A lei, ela nos dá o caráter de Deus, né? E a lei começa a ensinar a gente, fala, ó, não faça o cego tropeçar. Tipo, um exemplo, né? A gente vê a justiça e a bondade de Deus. Não faça o cego tropeçar, né? Não empreste para o teu irmão com juro, né? Ele estabeleceu um dia, o Shemitah, né? O dia do perdão das dívidas, né? Onde as dívidas eram para ser perdoadas, era ordem de Deus, mandamento, sabe? Perdoa a dívida do teu irmão, né? Ele estabeleceu um tempo, né? Nos jubileus, os jubileus, né? Onde quem era escravo não era para ser liberto, né? As terras que você tinha, que você ganhou de Deus lá no passado, voltava para você. Então a gente vai vendo o caráter de Deus, né? E ele fala: ama teu irmão, né? Ama o teu próximo, como a ti mesmo, e etc. A gente vai vendo o caráter de Deus, né?
Não oprima o teu irmão pobre. Não oprima o teu irmão pobre. Porque ele vai clamar a mim e eu vou escutar o clamor dele. Ô, decantarai. Até a gente se emociona, até fico emocionado, mano, quando a gente vê a bondade de Deus, sabe? Não oprima o teu irmão. Deus, é a ordem de Deus, né? Mais pobre, mais fraco. Porque ele vai clamar para mim e eu vou ouvir do céu. E você vai ter culpa diante de mim. Olha só que coisa, né? Darabá, Suriandara, glória a Deus. Então o caráter de Deus foi revelado, amados, através da lei. Quem é o nosso Deus, né? Mas futuramente ele iria se revelar mais ainda, através da vinda de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. E a lei dizia, né? E Jesus começou a ensinar que a lei dizia: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Porque a lei, ela dava vazão à vingança, né? Se alguém matasse algum parente teu, você tinha o direito de se vingar, né? Mas aquela pessoa, né? Porque pode ser que alguém matou outro por engano, por acidente. Pode acontecer isso, né? Por acidente. E essa pessoa, ela podia ir para uma cidade de refúgio. Olha só, cidade de refúgio, né? Coisa que a gente vai ver quando os remanescentes estiverem aqui na Terra. Olha só como Deus é extraordinário, né, queridos? Quando os remanescentes estiverem aqui, vai haver cidade de refúgio, onde as pessoas vão ser protegidas pelos remanescentes. Olha só. Né? As pessoas. Isso eu estou falando depois do arrebatamento. Antes do arrebatamento, pode ser, só Deus sabe. Né? Quando os remanescentes surgirem, né? Quando vier este avivamento extraordinário que a gente está esperando. Né? E o Espírito Santo me revelou algo muito forte, querido. Ele falou assim, ó, do mesmo jeito que Israel conquistou Canaã, do mesmo jeito, a igreja, a minha igreja vai conquistar a terra. Darabá. A minha igreja vai conquistar a terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Coisa forte mesmo, amado. Coisa forte, sabe? Louvado seja Deus por isso. O reino de Deus será visível de tão poderoso que ele vai ser. O reino de Deus vai se tornar visível na terra. Darabá, Suriandarai. Glória a Deus, né, queridos? E quando vier o avivamento, os remanescentes, né? A gente vê lá em Apocalipse, eu entendo assim, né? Eu sei, eu respeito a opinião de cada um. Cada um tem a sua intimidade, tem o seu, né? Entendeu? Então, muita coisa a gente pode conjecturar, a gente pode, e, né? A gente tem o direito de ter a nossa opinião, né? Isso faz parte, o debate, ele faz parte, sabe? O debate de ideias faz parte. É assim que a gente cresce, entendeu? Ali no Apocalipse, eu vejo que os 144 mil, eles vão ser selados logo antes do arrebatamento, né? A gente vê ali em Apocalipse capítulo 6, quando vem o destruidor, o planeta destruidor, ele vem, né? Ali eu entendo que ali acontece o arrebatamento. A minha interpretação do livro do Apocalipse. Eu vejo ali a vinda, né? Onde o sol se escurece, a lua se torna sangue, e ali está escrito que é o dia do Senhor. E os poderosos vão entrar na terra, nos bunkers, na terra. Eles vão entrar nas cavernas, nos buracos da terra para tentar se proteger. E eles falam assim: o dia de Jesus chegou, o dia deles chegou. Olha só que coisa extraordinária. Né? E ali acontece a selagem, a escolha dos 144 mil, e é o arrebatamento. Né? Porque daí você vê todo mundo no céu. Né? Você vê multidão no céu, línguas, povos, nações, né? Línguas, povos, nações. Lá no céu glorificando a Jesus.
com palmas na mão, folha de palmeira. Aquelas mesmas folhas de palmeira, quando o Senhor entra em Jerusalém, montado no burrinho, montado num burrinho, humilde, né? Ele veio humilde. E as pessoas jogavam folhas de palmeira para ele passar. Veio humilde, o cordeirinho, pregando bem, curando todos os enfermos, todos que vinham para ele, ele curava, sem exceção. Ele amou a todos da mesma maneira, né? Veio como um cordeiro, um cordeirinho mudo, né? Ele veio como um cordeirinho mudo levado ao matador. Glória a Deus. Mas a gente sabe que hoje ele é o leão. Hoje ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. E agora ele vem como juiz, ele vem como soberano, né? Ele vem como o leão. Glória a Deus por isso, tá? Louvado seja Deus, né, queridos? Então, a gente pode imaginar muita coisa que vai acontecer nesse avivamento, né? O Espírito Santo nos dá uma ideia. Porque o Espírito Santo fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passou na mente do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele tem revelado pelo Espírito Santo de Deus. O que vai acontecer nessa terra, queridos? Então vai ter essa cidade de refúgio também, né? Onde os remanescentes, os avivados, né? As pessoas que vão receber a unção e o poder de Deus do alto, você está entendendo? Elas vão proteger as pessoas que estarão perseguidas pelo anticristo, né? Estarão sendo perseguidas ferozmente. E a gente está vendo hoje uma perseguição feroz contra nós. Estamos vendo hoje uma perseguição feroz contra nós, né? O inimigo, o diabo, está assim desesperado. Ele está vindo com tudo para calar a voz dos filhos de Deus, né? De qualquer maneira, ele quer fazer isso. O Darabá. Glória a Deus, né, queridos? Mas voltando lá para a lei, né? A lei dizia isso, que você tinha o direito de se vingar, né? Você podia. Agora, se a pessoa fosse inocente, ela podia fugir para a cidade de refúgio. E lá ela ia ficar até a morte do sumo sacerdote, né? Se a pessoa fez algo assim por acidente, de repente, né? Não, não, mas eu matei sem querer, poxa, não era a minha intenção, né? Foi acidente de trabalho, etc. Né? Entendeu? Então Deus foi se revelando pela lei, ele se revelou. E o mundo estava pronto para a vinda do Messias. 2000 anos atrás, né? Israel estava pronto para receber o Messias. Era a hora certa, né? Mas infelizmente os fariseus religiosos estavam presos na religião. Eles estavam presos na religião, na letra. Eles estavam presos na letra. Eles eram legalistas. Estavam totalmente presos na letra. Eles não tinham a presença do Espírito Santo de Deus, né? Enquanto o povão, a ralé, o povão, os cobradores de impostos, né? As prostitutas, os ladrões, né? E etc., o povão, esse aceitou Jesus. Antes dos fariseus. Antes dos fariseus, né? Glória a Deus. Por quê? Porque tinham a presença de Deus dentro deles. Tinha temor de Deus, né? Tinha o temor de Deus. E é o Espírito Santo que revela a Deus, né, queridos? O Espírito Santo revela a Deus e a palavra também revela a Deus, né? Porque a palavra revelada, né? Jesus Cristo é a palavra revelada que desceu entre nós, ensinou a gente, né? Ele ensinou a gente. Glória a Deus por isso. E ele trouxe a verdade. E no Sermão do Monte, ele fala isso aqui. Vocês ouviram que foi dito, ó, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu digo, amarás o teu inimigo.
Eu digo, ele fala assim, eu digo agora. Por quê? Porque Jesus foi a revelação total de Deus, amados. É o próprio Pai caminhando na terra. Muitos acham que Jesus Cristo é o próprio Abba, o próprio Pai. Muitos acham isso, muitos acham. Eu não acredito, eu acho que existe o Pai, o Abba, né, o Pai, existe o Filho, Jesus Cristo, e existe o Espírito Santo de Deus. Eu acredito nisso, né? Os três têm a divindade, os três têm a divindade, só que os três, eles atuam diferentes um do outro. É como se eles fossem pessoas diferentes, né? O Pai é uma pessoa, Jesus Cristo é outra, é o Filho dele, né? O primogênito de Deus. Glória a Deus que ele enviou, né? A terra. E tem o Espírito Santo de Deus, que tem a sua atuação também, né? É uma presença de Deus que tenha, né? E ele tem a divindade também, né? Claro, isso, sabe? Isso eu creio assim, né? E pelo que eu entendo, né? Da palavra de Deus, e tem o Espírito Santo de Deus, né? Que a gente vê o Espírito Santo de Deus atuando na igreja, né? Separando as pessoas e etc. É o Espírito Santo de Deus que está com a gente, né? É esse Espírito que está com a gente aqui, não é verdade? Glória a Deus. E esse Espírito, ele corrige a gente. O Espírito Santo de Deus, ele corrige a gente, né? Ele está com o chicote na mão, né? A gente recebe as chicotadas do Espírito Santo. Eu recebo toda hora, 24 horas por dia, o Espírito Santo está dando chicotada nas minhas costas, gente. Glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso, né? Glórias a Deus por isso, né? Então, é a correção de Deus, né? E quando a correção ela é feita em amor, ela é válida, né? Jesus corrigia, né? O Espírito Santo corrige, né? Assim como nós corrigimos os nossos filhos que a gente ama, Deus corrige a gente, né? Glória a Deus por isso, né? Mas tudo feito em amor e no Espírito Santo de Deus. Tudo que é feito em amor e no Espírito Santo de Deus, até a correção, faz parte do amor, né? Faz parte do amor supremo, do amor ágape, do amor perfeito do Pai, amados. Faz parte. Então você corrige com amor, como você corrige o teu filho. Com amor, querendo que ele seja melhor, que ele esteja preparado para a vida. E nós estamos sendo preparados para a batalha espiritual, queridos. Estamos sendo preparados para uma grande batalha espiritual, né? Porém, essa batalha espiritual, ela nos faz crescer. Ela mesma é a correção de Deus. É a disciplina de Deus sobre nós, né? E as batalhas espirituais fazem a gente crescer, fazem a gente ficar mais forte a cada dia. Você está entendendo? Às vezes Deus pode dar um chicote na tua mão para você corrigir o teu irmão? Pode. Existe isso. Só que você tem que fazer isso na máxima humildade e temor de Deus, né? Para que você não se engrandeça usando o teu irmão. Isso acontece muito, infelizmente, né? As coisas estão todas desequilibradas na igreja, como o próprio pastor João prega sempre. A igreja está desequilibrada. E eu acredito o pastor João falou assim que a igreja tem falhado. E eu acredito nisso também. Eu acredito que a igreja tem falhou, né? O pastor João diz que está acabando a era da igreja. E isso é verdade, né? Porque Jesus, ele estava na era de peixes. O que é era de peixes? É a constelação de peixes que está, né? A Terra está voltada para a constelação de peixes. E a cada 2.000 anos a Terra se volta para outra constelação. Isso é astronomia, isso é ciência, isso é ciência, né? Não é magia, não é nada, né? Entendeu? Agora a Terra está indo para a constelação de Aquário, olha só, né? O que é Aquário? Aquário é a era do Espírito Santo. Você pode ver, né? Se eu não me engano, até no Estelário, o pastor João tem o Estelário,
a constelação de Aquário ela é uma mulher jogando um jarro de água. Jogando um jarro de água. São as águas vivas, queridos, as águas do Espírito Santo de Deus que vão cair. Você está entendendo? Então Jesus vai fazer coisa nova, o Espírito Santo vai fazer coisa nova nessa terra. Ele vai estar derramando, entendeu? A igreja vai ser reformada, a igreja vai ser totalmente mudada, ela vai ser purificada. Porque o apóstolo Paulo disse assim, ó, o Senhor, ele vem buscar uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito. Só pode acontecer, amados, através do refino da igreja e do derramamento do Espírito Santo de Deus. Então Deus vai permitir o refino da igreja, querido, né? Porque o juízo ele vem primeiro para a igreja. O juízo ele vem primeiro na igreja. Então vai vir o juízo para purificar a igreja. Aqueles que estão preparados com seu corpo espiritual forte, preparado, exercitado na batalha, na guerra diária, esse vai ficar de pé e vai receber o Espírito Santo, amado, né? Então o juízo ele vem primeiro para a igreja, para purificar a igreja. Você está entendendo? Cântaro de água. Existe astronomia bíblica, é verdade, a irmã Elizabeth. Astronomia, isso é numerologia bíblica, astrologia bíblica, astronomia bíblica. Isso é real. Muitas pessoas têm feito cálculos, né? E têm chegado a esse tempo agora, né? Muitas pessoas fazendo cálculos diferentes. Até o nosso irmão Lucas, que é físico, né? Ele fez os cálculos dele. O pastor João também conhece alguns cálculos aí, tudo caindo agora, mas, né? 70 anos depois de Israel ter surgido na Terra, 2018, no máximo 80, 2028, e agora? Tudo tem que acontecer, tudo vai acontecer, amados. Há tudo na palavra, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Né, queridos? Mas é isso, né? A gente se empolga com a palavra de Deus, mas Jesus Cristo falou... A gente se empolga, né? Mas Jesus Cristo falou, ama o teu inimigo, meu querido. E você vai pôr brasas vivas na cabeça dele. Ama o teu inimigo, ama o teu próprio inimigo. Olha aí. Né? E assim você está fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Né? Meu amado, você está pegando fogo? Oh, meu Deus do céu, nem eu imaginava. Oh, glória, aleluia. Porque o senhor estava falando, finalmente eu percebi que o Senhor deve ser um dos pouquíssimos que pregam a palavra, tendo o conhecimento dos remanescentes na terra. Eu pensei isso aqui. Amém. Quantas igrejas realmente, que os pastores cristãos estão pregando, sabendo que tendo o conhecimento dos remanescentes? O senhor deve ser um dos pouquíssimos, viu, pastor? Eu não conheço nenhum. Estou falando que deve ter, né? Eu não conheço nenhum. Pode ter, tem. Porque... Mas parece que os remanescentes estão agindo assim, nas sombras, por enquanto, né? Anônimos, né? Sim, porque o conhecimento do remanescente tem sido escondido até o Senhor revelar nesse final de tempos. Então, olha para entrar na igreja e ver pastor que já tem conhecimento assim, é difícil, viu, pastor? Então, aqui é uma grande bênção o senhor estar aqui, compartilhando com nós o que o Espírito Santo tem colocado no Senhor. Falou tanta coisa maravilhosa aqui, pastor. Aquela do aquário foi linda também. Eu vejo, pode ver lá no estelário, né? Uma mulher com um jarro jogando a água assim, ó. É o derramamento, né? Glória a Deus. O senhor falou uma escritura tão conhecida por todos, olho por olho, dente por dente. O mundo inteiro conhece essa escritura. E eu acho que essa é a noção do pessoal pensar, né, o mundo pensar que Deus não é um Deus de amor, mas um Deus de ódio, que os cristãos tudo têm ódio por causa desse tipo de escritura saiu lá, mas eles não souberam interpretar do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de amor.
E realmente, né, olho por olho, dente por dente, o pau quebra, né? Se o irmão vem fazer a coisa com você, você quer dar de volta na hora. O mundo adora isso, né? Você me, né? Eu Agora, acho que Jesus que fala, se alguém bate na rua, você dá outra, né? Então é isso que é contrário, né? sim, ele veio e, como eu falo aqui constantemente, ele carimbou as palavras dele com o coração dele. Muito, muito lindo isso do Senhor, né? E é isso que o remanescente vai ensinar ao mundo, né? Vai ensinar ao mundo esse amor mesmo, a ensinar a falar as escrituras com amor, e porque eu acho que há até uma certa vontade, sabe, pastor? Cria até um certo ânimo na pessoa de fazer revanche. Ah, você vai pagar, você vai queimar, sente aquela. Você vai pro inferno, aquela vontade. Aí atravessa a espada no irmão, assim, né? Você vai pro inferno, você vai, né? É bem assim mesmo. Dá aquele gostinho, né? Eu sou culpado disso, eu fiz isso com. Eu acho que no início treinei minha família nisso. Você não quer ir para o inferno? Para que você quer ir no inferno? Quer dizer, totalmente focado, não tem nada a ver. Mas o Senhor está consertando tudo isso. O pastor John, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo Espírito Santo ter guiado as palavras do Senhor. Uma oração, pastor, antes do Senhor ir, por favor. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, Senhor, muito obrigado, Pai amado, por este momento, Senhor, glória a Deus, Senhor. Né, o Senhor é tremendo, Pai querido, glória a Deus, pelo que o Senhor faz, né? Nós não somos merecedores, né? Não é a nossa capacidade, Pai querido, né? Mas o Senhor tem escolhido remanescentes, o Senhor tem separado, Pai, porque os teus olhos estão vendo o coração, buscando corações, os teus olhos estão sobre toda a terra, buscando corações, Pai querido, corações que querem aprender mais, né? Que querem ter a revelação das coisas espirituais, das verdades espirituais, Senhor. Glória a Deus. Obrigado pela vida de cada profeta que o Senhor tem usado nessa terra, que tem nos dado palavras tremendas, maravilhosas, às vezes de correção, sim, às vezes de palavras um pouco mais duras, sim, mas glória a Deus, Pai querido, né? Porque no mais a gente sente o teu amor, a gente consegue sentir o teu amor, né? Isso que é importante, Pai querido, né? Em todas as coisas. E obrigado, Pai, né? Porque e que em nome de Jesus, eu creio, Pai querido, que há muitos remanescentes trabalhando nas sombras, trabalhando no anonimato sobre toda essa terra, Pai. E o Senhor está preparando eles no anonimato, nas sombras, né, Pai querido, para no dia certo revelar todos eles para a terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está trabalhando, Pai, no oculto, no escondido, né? No oculto e no escondido, o Senhor está trabalhando com os remanescentes, né? Para chegar a hora de todos eles serem manifestados para o mundo, Pai. Coisa maravilhosa, né? Que é o que aconteceu com João Batista, com Jesus. Jesus foi crescendo no anonimato. Samuel, todos passaram pelo anonimato, Pai. Moisés, né? O Senhor preparou eles no oculto, no escondido, Pai querido, para o dia certo revelar todos eles, no dia certo. E a gente sabe disso, a gente espera muito por isso, Pai querido. No nome de Jesus, abençoa cada um aqui poderosamente. Todos que estão no chat, Pai querido. Não vou dizer os nomes para não faltar ninguém. Todos que estão no chat, todos que estão assistindo, Pai querido, abençoa tremendamente, poderosamente. E o pastor João na condução da última parte da live, Pai querido. Muito obrigado. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Muito interessante o senhor falar do anonimato aí, né? O senhor falou isso, eu lembrei quando o senhor falou que ele falou que há alguns que ainda não foram chamados. Quer dizer, ele está trabalhando com eles, nem sabem, eles nem sabem que estão sendo. Não sabem direito, né? Pastor, eu vou fazer uma oração para o Senhor. É por isso que Jesus está esperando esses entrarem, né? Pastor, eu vou fazer uma oração para o Senhor, pastor Anildo. Meu Senhor, meu Pai amado, muito obrigado pela tua presença aqui, trazendo aqui o Senhor John com suas palavras. Obrigado que essas palavras desçam em nosso coração e que a gente venha a seguir e amar o Senhor e amar o próximo, e amar os perdidos, Pai. Sim, Pai, amar aqueles que não te amam.
É a coisa mais difícil para nós. É por isso que eles estão perdidos? Sim, Pai, oramos para todos eles que te amaldiçoam, que falam mal do Senhor, que não te conhecem. Sim, Pai, oramos para todos eles, que todos venham se arrepender e voltar ao Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a tua óleo da alegria vindo do teu trono, Pai, direto do teu coração, sobre a casa de todos nós e também, principalmente, dos doentes. Gostaríamos de pedir para a casa também da pastora Nilva, do pastor Jones, que o Senhor carregue eles no vaso que o Senhor tem para eles. Ó Pai, que eles terminem aí o que o Senhor tem dado para eles, assim como todos os nossos irmãos ao redor do mundo, Pai. É realmente um grande privilégio, Senhor. É realmente um grande privilégio ter os olhos para ver e os ouvidos para ouvir essas coisas lindas que o Senhor está fazendo com todos, com os seus profetas ao redor do mundo, todo mundo, Senhor. Grande, grande é o teu plano. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter trazido aqui os louvores de hoje, os louvores, as orações, e o pastor Jones, tudo para o teu propósito, e o teu propósito somente, Senhor, para o teu agrado. Sim, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai, pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Fica na paz. Fiquem na paz também, pastor. Deus abençoe todos aí, toda a família, esposa, filhos. Deus tá no controle do Samuel aí, tá cuidando, né? Em nome de Jesus aí. É difícil, vamos continuar aqui. Fica na paz, querido. Maravilha realmente ter aqui o pastor Jones conosco, né? Tantas coisas que o Senhor tem mostrado aqui.